Bom dia, gente. Vamos lá começar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, uma revisão, né, de todo o mês de outubro. Começando na página 136, né? O capítulo começa a 134, mas ele faz só um preâmbulo. Tio, que é preâmbulo? Ele faz só um contexto do que vai ser estudado no capítulo inteiro, né? Sobretudo, como eu falei na aula passada, essas civilizações antigas, a gente sempre estuda o que elas deram para a gente de contribuição, o que elas influenciam na nossa cultura hoje. E a Grécia, ela influenciou muito na questão política, né? A democracia foi uma criação, né, um modelo político criado pelos gregos que até hoje está na nossa sociedade, né? Então é isso que a gente vai estudar bastante quando se fala de Grécia antiga. E aí, na página 136 e 137, ele vai falar justamente disso, né? De como é que os gregos pensavam a política, pensavam a cidadania, como é que eles entendiam a participação das pessoas, dos moradores da Grécia, para debater os assuntos públicos, né? Para eles diziam que todos tinham que participar da política, todos faziam política, né? E política no sentido de se preocupar com as coisas públicas, né? Tem essa conotação naquele período. Então, todo mundo tinha que participar, tinha que debater, tinha que pertencer, né? Tinha que dar a sua opinião, porque tudo que fosse resolvido naquele período serviria para todos, né? Tinha que ser um benefício para todos. Então, todos tinham que participar. Só que, ao mesmo tempo, todos, né, todos que participavam, não eram todos os moradores da Grécia, né? Era apenas uma parte pequena, né? Porque, infelizmente, apesar desse discurso bonito, né, de que todos deviam pertencer à política, todos deviam participar da política, todos eram um grupo muito restrito, né? Nem todos podiam participar. Até aí, beleza? Sim. Pronto. E aí ele vai falar na página 137 a questão do exército também. Por quê? Porque naquele período, gente, as fronteiras dos países, os limites dos países, né, das civilizações, ainda eram muito abertas e os povos ainda eram muito Bom dia, imperialistas. professora. Oi? Bom dia. Bom dia. E o povo ainda era muito imperialista. Tipo, o que é um povo imperialista? Era um povo que gostava de conquistar as terras alheias, vizinhas, e aí eles brigavam bastante. Naquele tempo tinha muita guerra entre eles. Então, para poder se defender dessas guerras, dessas invasões, dessas pessoas que ficavam brigando por território, tinha que ter um exército, né? O povo que era mais poderoso era aquele que tinha um exército mais poderoso. Não precisa colocar o nome, gente, eu vou colocar o link para vocês depois. Então, eles tinham um exército, eles tinham que formar um exército para poder proteger as suas fronteiras, o seu território, né? Lembrando que, naquele período, as terras que eram mais disputadas eram as terras que eram mais férteis, ou seja, que desse para criar mais animais, desse para plantar melhor, né? Agricultura, enfim, que tivesse mais água potável abundante, né? Essas terras eram as mais visadas, certo? Tinha que ser visada, as mais procuradas, mais disputadas. Até aí, beleza? Sim. Show. Sim. Pronto. Na página 138, ele vai falar, né, de como é que era organizado a cidade-estado ou polis, né? Cidade-estado e polis é a mesma coisa, certo? Por que ela tinha esse nome, esses dois nomes? Porque significava um local que era autônomo, independente, que tinha sua lei própria, sua cultura própria, sua política própria, sua sociedade organizada de forma que eles quisessem, certo? Elas eram como se fosse um estado mesmo, como é hoje o Brasil, por exemplo. E aí ele vai falar de Atenas e vai falar de Esparta. Por que ele vai falar principalmente dessas duas, de Atenas e de Esparta? Porque elas duas eram as duas principais e mais importantes cidades da Grécia, certo? E a característica mais importante das duas é que Atenas foi que inventou de fato a democracia, né, a participação popular, que não era tão popular assim, e Esparta vem com a questão do exército, né, da preparação para a guerra, aquela coisa, nós vamos falar mais na frente.
Vamos lá, ele começa a falar sobre Atenas. Ele vai falar que Atenas, né, foi fundada pelos jônios, que era um povo da Grécia, e que lá tinha a eclesia e a bulé, que seriam as duas estruturas, né, que serviam justamente para fazer essa política, né? A eclesia era uma assembleia onde eram votadas as leis, por exemplo, e a bulé é como se fosse um conselho de anciãos, né? Tinham que ser as pessoas mais velhas, porque para eles as pessoas mais velhas eram mais sábias, mais experientes, né? Tinham uma percepção melhor. E aí eram 400 anciãos, né? Idosos, que serviam como um conselho caso na assembleia, na eclesia, tivesse alguma coisa que não fosse, que para eles não fosse tão beneficiador para todos, certo? Eles se organizavam desse jeito. Até aí, beleza? Sim. Sim. Pronto. E aí vai dizer também que existiu um período em Atenas que era a tirania. Por que tirania? Tirania, gente, nesse período aí, não é o que a gente acha hoje, a pessoa tirania é uma pessoa ruim, não era isso. Para eles, a tirania era uma pessoa só, porque eles gostavam de governar sempre em conjunto, coletivamente. A tirania é como se fosse uma pessoa só, um legislador só, governando tudo. É como se fosse um presidente governando tudo, tirano era isso, né? E eles não queriam isso, eles queriam que o governo, né, fosse mais coletivo, né? Não tivesse na mão de uma pessoa só. Porque para eles, o governo na mão de uma pessoa só seria um governo muito perigoso, porque aquela pessoa só podia beneficiar a classe que ela quisesse, sem pensar no coletivo. Certo? Sim. Pronto. Na página 139, ela vai falar justamente da democracia ateniense, né? Como é que ela foi fundada, que antes ela tinha, que antes era uma oligarquia. O que é oligarquia? Tinha um governo de poucos. Mas quando passou a ser democracia, continuou sendo esse governo de poucos, porque só quem podia exercer alguma participação política na democracia eram os homens, ou seja, mulheres e crianças não participavam. Os estrangeiros não participavam. Quem não fosse morador, filho de um ateniense, também não podia participar. E para ser um ateniense legítimo, você tinha que ter uma quantidade X de renda, certo? Você tinha que ser um grande proprietário de terra ou alguém que tivesse alguma renda, né? Então, já está excluído aí, ó. Só podia ser homem, maior de 18 anos e filho de ateniense. Ou seja, homem, já tivesse a maioridade, que tivesse alguma renda, né? Que fosse legítimo de Atenas. E você pode ver nesse quadrinho, na página 139, ó, nesse quadrinho aqui, como essas pessoas que podiam participar da política eram apenas uma pequena parcela da sociedade, já que a sociedade ela era maior entre mulheres e crianças, tinha também os escravos e tinha os estrangeiros. Os estrangeiros eram chamados de metecos, tem aí na página 139. E os escravos, né? Os escravos, eles eram... Isso, exatamente, Natália, tinha mais estrangeiros. E os escravos, gente, eram eles que eram os trabalhadores mesmo, os que produziam, os que criavam, os que construíam as coisas em Atenas. E era justamente o trabalho desses escravos que fazia com que os cidadãos atenienses, né, com que os atenienses pudessem estudar, pudessem ter tempo livre para se exercitar, pudessem participar da política. Ou seja, o tempo livre dos atenienses era totalmente consequência do trabalho escravo dos escravos, né? Vocês estão entendendo? Para poder... Sim. Para poder alguém estar com tempo livre, é porque tinha um trabalhador. E esse trabalhador era quem? O escravo. Então, o livro vai deixar aqui bem claro, né? O texto vai deixar bem claro que para eu ser rico ateniense, né? Para eu ter todo esse tempo que eu tinha para poder me dedicar ao esporte, à escola, a outras funções, é porque eu tinha o meu escravo, que ele é que fazia tudo por mim. Eu acho muito injusto naqueles tempos fazerem isso. Isso, mas, Natália, é como se eu fosse hoje em dia também, porque
você percebe que as pessoas ricas, elas têm mais tempo para viajar, Verdade. para estudar, para tudo. Elas têm mais tempo. Por que elas têm mais tempo? Porque elas têm os trabalhadores. Elas podem pagar para ter o trabalhador para arrumar a casa delas, para cuidar do filho delas, para trabalhar na empresa delas. Aí elas têm tempo. Mas agora eles ganham, né? Antigamente eles não ganhavam, era só escravos. Pronto, nessa parte aí tá um pouco mais justa. Mas tô falando a questão do tempo. Do tempo. Porque, tipo, o trabalhador não tem tanto tempo. Mas o patrão tem. Tô falando só nessa parte, entendeu? Sim, entendi. Entendeu, Nath? Aham. Pronto. Na página 140, vai continuar falando dos escravos, né? De que tá aí justamente no último parágrafo, ó, tem dizendo, ó, graças aos trabalhos deles, os cidadãos tinham tempo ocioso, né? Ou seja, tinham muito tempo, podendo se exercitar nos ginásios, educar-se, passar tempo com os amigos e participar dos debates públicos, porque tinham os trabalhadores lá trabalhando por eles. Aí, na página 141, vai falar sobre a educação ateniense, que é totalmente diferente da educação espartana, que a gente vai ver já. A educação ateniense, gente, era justamente para as pessoas serem educadas, serem filósofos, pensarem na sociedade, pensarem na vida, né? E todos podiam ser educados, menos as mulheres. Eram pouquíssimas mulheres que podiam aprender a ler, a escrever, a falar outras línguas. Eram pouquíssimas mulheres mesmo. Por que isso, tia? Porque naquele período as mulheres ainda eram vistas como apenas donas de casa, para cozinhar, para lavar, para tecer, para cuidar dos filhos, né? Elas eram só para isso. Então, elas tinham uma educação voltada para isso, para serem domésticas, donas de casa, mães de família. Os homens não, recebiam toda a educação necessária para eles serem, né, os cidadãos atenienses. Até aí, beleza? Sim. Pronto, Sim. aí vai falar justamente, né? Homens e mulheres. Sim. Aí tem aí também na página 141, homens e mulheres na polis grega. Vai falar justamente dessa diferença entre como era tratado os homens e como eram tratadas as mulheres, né? As mulheres, elas tinham que obedecer sempre a um homem. Enquanto elas cresciam, era o pai delas, e quando elas casavam, ao marido delas. Ou seja, a mulher nascia para ser filha, para ser esposa, depois para ser mãe e pronto. Mais nada. Ainda bem que nós nascemos no período de hoje, né, gente? Tenha calma, Levi. Tu entrou agora, já quer sair, macho? Não é? Acaba já já. Começou. Eu vou página por página. Quando acabar o capítulo, acaba a aula. Na página 142, vai continuar falando, né, sobre... Gente, não coloca o nome no chat, que eu vou colocar um link para vocês, certo? Para vocês responderem nesse link a frequência, tudo bem? Não, antes das 10 acaba, não se preocupe. E aí, ó, nessa página 142, vai continuar falando sobre a condição feminina, né? De que elas eram criadas mesmo só para cozinhar, elas aprendiam a costurar, cozinhar, lavar, cuidar de criança, essas coisas que eram as únicas coisas que elas podiam fazer. Mas que, né, vai falar aqui que também houve algumas mulheres que conseguiram aprender a ler, aprender a escrever, inclusive a ser poetas, né, poetisas, que foi a Safo, que é uma das únicas mulheres que conseguiram se destacar naquele período na questão de educação, certo? Então, ou seja, pouquíssimas podiam, né, alcançar essa questão da educação naquele período, né? Pouquíssimas possuem alguma liberdade. Aí ele vai falar agora da sociedade espartana, né? Da outra cidade-estado, da outra polis, como eu falei, cidade-estado e polis é a mesma coisa, que foi muito importante na Grécia, né? Esparta e Atenas. E agora vai falar de Esparta. A característica principal de Esparta é que a Esparta era militarizada, era uma sociedade voltada para a guerra. Né? Eles eram guerreiros de profissão. A educação espartana era educação para a guerra, né? Era mesmo uma sociedade que visava muito a guerra, a proteção do seu território, né? A proteção da sua sociedade ali.
E aí eles foram formados, né? Tem aí, começando falando no texto, eles foram formados pelos dórios, enquanto os atenienses foram pelos jônios, os espartanos foram pelos dórios, certo? E ela tinha muita essa experiência, essa sociedade voltada para o exército, para a militarização, para a guerra. Eles eram uma máquina de guerra mesmo. Eles foram um dos melhores e maiores exércitos da antiguidade, os espartanos. Oi, pode perguntar. Quem botou aí, tia? Ah, tá certo. Tá bom. Você quer uma pergunta? Gente, enquanto em Atenas a sociedade era atenienses, metecos e escravos, em Esparta a sociedade era os espartanos, que igual aos atenienses eram os homens maiores de idade, filhos de atenienses, né? E na Esparta eram os homens maiores de idade, filhos de espartanos, ou seja, legítimos filhos de pessoas que já eram ricas. Tinha os periecos e tinha os ilotas. Os ilotas eram os escravos, certo? E os periecos é como se fosse aquela classe intermediária entre os espartanos, né? Mas que também não era escravo. Eram os trabalhadores intermediários. Eram homens livres. E aí a cidade também era assim, né? Ou seja, muito fragmentada, que nem a ateniense, né? Fragmentada, ou seja, quem era escravo, quem era estrangeiro, quem era filho da sociedade, né? Ateniense ou espartano era ateniense ou espartano, e isso não mudava. Isso não mudava, certo? Não, inclusive, não era nem permitido os casamentos fora das classes. Espartano casava com espartano. Ateniense casava com ateniense. Escravo casava com escravo. Meteco casava com meteco. Perieco casava com perieco. Não podia dividir as classes. Até aí, beleza? Sim. Pronto. Sim. Aí, na página 144, vai falar também da questão da divisão política, né, de como é que estava organizado. Isso, quem está na aula não vai precisar fazer tarefa mesmo, viu? De como é que estava organizado. Oi? Se estiver na aula, né? Não precisa fazer tarefa? Isso, não precisa. Tarefa dessa semana, não. Ah, tá. Sim, continuando. Lá em Atenas tinha a Eclesia e a Bulé, né? Aqui em Esparta tinha a Jerúsia e a Apela. A Jerúsia é como se fosse a Bulé de Atenas. Era um conselho também de anciãos, como eu disse, né? Os anciãos eram quem? Era representado pelas pessoas sábias, experientes, né? Enfim. E a Apela era onde tinha a votação. É como se fosse a Eclesia dos atenienses. Tia, sempre vai ter isso, sempre vai ter isso, sempre vai ter onde eram votadas as leis e o Conselho dos Anciãos, justamente para poder ver se essas leis que eram votadas estavam de acordo com o que era necessário naquele período, né? Se beneficiava a todos. Lembrando que esse benefício a todos era praticamente a todos os que já eram ricos, que já eram beneficiados. Pode falar, Cauã. Aperta sem querer, tia. Ah, tá bom. Aí vai falar também na página 144 sobre a questão da educação para a guerra. Como eu já falei, né, a sociedade espartana é uma sociedade de guerra. Gente, as crianças, os filhos homens com 7 anos de idade já saíam de casa e iam para o treinamento militar. Eles iam para um treinamento e lá eles passavam por tortura, castigos físicos, eram treinados para matar animais, capturar animais, matar pessoas. Inclusive, tinha até um período, um processo dessa educação onde eles tinham que matar ilotas, que eram os escravos. Então, uma das tarefas dele era cumprir isso, matar até os escravos. Então, eles eram treinados mesmo para matar pessoas, para serem guerreiros, mesmo cruéis, né? Estratégicos, cruéis, enfim. Alguém aqui já assistiu 300? O filme 300? Não? Esse filme fala bastante disso, né? Não, tia, nunca ouvi falar, na verdade. Foi? Pois tem esse filme que fala justamente da sociedade espartana, né? De como é que eles eram criados. E aí, imagina aí, você, se fosse espartano, você com 7 anos de idade, os homens, as mulheres não, os homens. Com 7 anos de idade, saía da sua casa e ia para um treinamento militar com gente desconhecida para você virar um guerreiro cruel, sanguinário.
E com 30 anos só, com 30 anos que você voltava, e olha aí como era a educação naquele período, ó. Eles com 7 anos saíam, tem tudo isso no livro, viu, gente? Ó. Com 7 anos eles saíam e iam ser treinados. Com 30 anos eles retornam, os que conseguiam sobreviver, viu? Que eram os que conseguiam sobreviver ao treinamento. Com 30 anos retornavam à sua família para casar e ter filhos, principalmente para ter filhos homens. E aí, com 30 anos, eles começavam a ir para as guerras, para o exército, né? Começava a fazer exército. Se eles conseguissem atingir 60 anos, eles podiam retornar e ficar em casa. E outra coisa, eles casavam para ter filhos, eles não ficavam com a esposa, eles tinham que estar sempre juntos no exército, né? Indo para as guerras, ou treinando, continuando a treinar. Então, eles eram mesmo formados para a guerra, os homens só serviam mesmo para a guerra, e alguns poucos para a política. Então, Ave Maria. Era desse jeito, os espartanos. É massa. Mas, tia, a guerra já tem a ver com a política. Já tem isso. A guerra já tem tudo a ver com a política. Ou seja, a senhora fez um pequeno paradoxo. Não, eu estou dizendo que muitos deles iam para a política, não ficavam no exército, eles serviam mesmo com a política. Entendeu agora? Sim. Estou falando dos homens, porque só quem podia participar da política e do exército eram os homens. Algumas mulheres até participavam da política, porque em Esparta as mulheres eram mais livres do que em Atenas. A mulher era mais livre em Esparta do que em Atenas, mas elas também não eram tão livres assim, certo? Os homens aqui eram tudo, né? A sociedade era muito machista, patriarcal, tudo eram os homens que faziam tudo. Então, alguns eram separados só para guerra, só para ser do exército, e outros iam só para ser da política. É claro que a maioria fazia os dois. Os reis, por exemplo, de Esparta, eles faziam os dois. Né? Eles tinham que ser tanto da guerra como da política. E um dos reis mais famosos foi o rei Leônidas, dos 300, né? De novo, Larissa. Não precisa. Até aí, beleza? Sim. E por isso que o feminismo é importante. Exatamente. Mas, tia, agora que eu lembrei. Falando em feminismo, como quem falou aí, que eu não sei. Eu não sei quem falou aí. A Nicole. Falando em feminismo, Nicole, tem dois tipos. Um feminismo é pra, acabar com o machismo. Mas tem outro grupinho de feminismo que é acabar com os homens. Tem esses dois. É igual o machismo. O machismo tem um machismo que quer só porque eles querem ser ali os bichão. Nós somos o bichão. E tem o machismo que mata as mulheres. Todo dia no jornal você vê uma mulher que foi morta pelo machista. É a mesma coisa. E se você for olhar no jornal, todo dia você vai ver muitas mulheres sendo agredidas, assediadas, estrupadas por homens. E mortas. E você não vê nenhuma mulher assediando outra mulher. Isso aí, Nicole. Ou assediando um homem. Isso daí, gente. Isso daí. O feminismo é muito importante, sim, justamente porque a sociedade, ela desde a história da humanidade, as mulheres eram relegadas a um segundo plano, né? Elas não podiam, gente, vocês estão vendo aqui no livro, ó, elas não podiam nem receber educação, não podiam aprender nem a ler, a escrever. Então, hoje em dia, como a gente pode estar numa aula, eu podendo ser professora, que também não podia existir isso, uma mulher não podia ensinar para um homem naquele período. Uma mulher, na cabeça deles, uma mulher não tinha capacidade de ser inteligente igual a um homem. Uma mulher é fraca. Isso, então é muito importante por isto mesmo, na questão de que nós somos iguais. Nós somos pessoas que, tanto homem como a mulher, ele pensa, tanto homem como a mulher é capaz de exercer profissões, tanto homem como a mulher são inteligentes, enfim, é por isso que o feminismo é importante. Mas é claro que, de ambos os lados, tanto os homens como as mulheres precisam se respeitar, né? Precisam tolerar as diferenças do outro, né? Para não haver mortes em nenhum dos dois lados. Ok? Cada um tem seu espaço. Cada um tem seu espaço. Certo. Continuando. Adorei o debate.
Continuando, na página 145, vai falar das guerras mais importantes daquele período. Cauã, para de mexer nisso daí, macho. Começa a ter as guerras daquele período. Principalmente, né, uma das que foi mais importantes foi as guerras médicas. Porque para os gregos, os medos eram os mesmos persas, né? Os persas teve essa guerra com os gregos porque os persas começaram a ser imperialistas. Lembrando que imperialista é aquele povo que gosta de conquistar outras terras, certo? Os que vão conquistar outras terras. E aí os persas começaram a conquistar muitas terras até chegar na Grécia. Quando chegou na Grécia, os persas eles conquistavam as terras e pediam que os povos conquistados servissem a eles. E os gregos, não. Os gregos, peraí, não é assim que se toca. Então, a gente não vai servir a vocês, a gente não vai dar nossas terras para vocês. A gente vai brigar mesmo, vamos lutar. E aí, teve essa guerra, né? Em que, né, de início, teve uma vitória dos persas, mas depois a vitória foi dos gregos, né? Começou a se ter várias batalhas, aí vai falar justamente na página 146, vai falar das batalhas. Começou com vitórias persas, mas depois que ganhou foi principalmente Atenas, né, com a sua inteligência, sua estratégia também, ganhou dos persas. Oi, Levi, fale. Os gregos também queriam que eles servissem a eles, né? Os persas queriam que os gregos servissem a eles. Eu falei ao contrário. Certo. Então, só que eles poderiam ter fazido por exemplo, uma certa quantidade ajudava e do outro lado uma certa quantidade também ajudava. Eles iriam dividindo. Não ia ter feito isso, não? Só, Levi, que naquele período as guerras eram principalmente para território, para buscar poder. E quando você conquistava um povo, para você manter esse povo controlado, para aquele povo não se rebelar contra você, você tinha que fazer algumas restrições. E os gregos, eles não aceitariam de jeito nenhum essas restrições. Por quê? Porque os gregos, eles eram tão evoluídos quanto os persas. É como se fosse guerras de titãs, guerras de duas pessoas muito fortes, né? Os gregos e os persas. Nenhum queria se submeter ao outro, nenhum queria servir ao outro. Por isso que teve a guerra. Entendeu? Eles não iam aceitar, os persas não aceitavam que os gregos se rebelassem e os gregos não aceitavam... Um queria ser melhor que o outro, né, tia? Pronto, resumiu bem, Mirella. Um queria ser melhor do que o outro. Mas os gregos, eles queriam só ter a paz deles, eles queriam ficar ali no canto deles e pronto. Os persas foi que foram invadindo. E depois também os gregos também foram invadindo. Na verdade, nenhum era tão bonzinho assim. Era um querendo ser melhor do que o outro mesmo. Por isso que teve a guerra. Beleza? Sim. Não vou defender os gregos e também não vou defender os persas. Nenhum era essas coisas para defender, não. Mas quem ganhou a guerra médica foi os gregos. No final, quem ganhou foi os gregos. Certo? Sim. Ok. Sim. Pronto. Continuando. Oi? Sim. Pronto. Continuando, página 147, vai falar que depois da Guerra Médica, que foi a guerra entre gregos e persas, vai existir duas ligas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Essas duas ligas foram criadas justamente na época da guerra, por quê? Porque eles precisavam... A Grécia, gente, elas tinham várias cidades-estado, várias. As duas mais importantes eram Esparta e Atenas, mas tinham outras, tinha Corinto, tinha Tebas, tinham várias, tinham inúmeras, mas as principais eram essas, né? Esparta e Atenas. E aí, por essas duas serem mais importantes, a Delos era da Atenas e a Peloponeso era de Esparta. Eram ligas como assim? Eram como se fosse uma união ali, uma organização onde as outras cidades-estados tinham que oferecer pessoas, exércitos, tinham que oferecer barcos, tinham que oferecer comida, oferecer ouro, oferecer recursos para vencer a guerra contra os persas. Aí tinham essas duas, o Delos e o Peloponeso. Delos de Atenas e Peloponeso de Esparta. Quando acabou a guerra, essas duas ligas, como recebiam muitos recursos das outras cidades, deixaram Atenas e Esparta mais ricas ainda, né? Tinham muitos recursos para elas. E aí as outras cidades-estados pensaram assim, não, peraí, era com recurso nosso e elas que ficaram ricas, não é assim. E elas começaram a guerrear entre elas.
Depois da guerra entre os gregos e os persas, teve uma guerra civil. O que é guerra civil? Tinha uma guerra interna dentro do próprio país, certo? Lembra lá dos Vingadores, né? A Guerra Civil dos Vingadores, que era aquela guerra onde era Vingador brigando com Vingador, né? Tinha um líder lá do Capitão América e o líder do Homem de Ferro. Era uma guerra civil dentro do próprio território, dentro do próprio grupo. E aí teve essa guerra dentro do próprio grupo, Delos e Peloponeso. Dessa guerra, gente, o que ocasionou essa guerra? O enfraquecimento da própria Grécia. Se eu estou com uma guerra dentro do meu próprio país, eu enfraqueço. Cauã está apresentando o quê, Cauã? Cauã, tia quieta, Cauã. Para de mexer no celular, macho. E aí, o que aconteceu? Começou a ficar enfraquecida a própria Grécia. Com esse enfraquecimento da própria Grécia, vai ter a invasão da Macedônia. Está aí na página 149. Por causa das guerras dentro da Grécia, eles deram margem, né, deram chance de outro povo invadir. Eles conseguiram ganhar dos persas, mas eles não conseguiram vencer os macedônicos. E aí os macedônicos invadiram a Grécia. Quando os macedônicos invadem a Grécia, passa a ter uma nova história na Grécia, né, que é o helenismo, já na página 150. O que era esse helenismo? Foi o período em que os gregos estavam sobre o jugo, sobre o governo dos macedônicos. E um dos macedônicos mais famosos desse período foi o Alexandre o Grande, certo? O Alexandre o Grande ele foi responsável por fazer um grande império, né? O Império Macedônico, e nesse império ele ficou muito conhecido por ele ter feito a biblioteca, uma biblioteca onde ele conseguiu reunir muitos livros. E outra coisa interessante dos macedônicos é que eles conquistavam o povo, mas ao contrário dos persas, ele deixava o povo seguir com seus costumes, com a sua cultura. Ele queria era beber daquela cultura ali, ele queria era se apropriar, aprender com os gregos e aprender com os povos que eles conquistavam. Até aí, beleza? Enquanto os persas queriam aniquilar, os macedônicos, eles deixavam as pessoas seguirem com as suas vidas, mesmo estando conquistadas. Até aí, beleza? Então, meio que ele era mais respeitoso que os persas. Isso, sobre a propriedade. Exatamente, Nicole, exatamente. Gente, na página 151 e 152, vai falar sobre uma das coisas mais legais dos gregos também, que eram o teatro. Foram eles os inventores do teatro. E aí o teatro daquele período, ele servia como uma espécie de crítica social, né? Eles tinham dois estilos, que era a tragédia e a comédia, e as duas eram uma forma de criticar, né, a sociedade, porque por mais que eles fossem democratas, gostassem da população e tal, por mais que eles aparentassem ser um povo evoluído, eles tinham muitas desigualdades. Vocês percebem pelos próprios escravos e pelas mulheres e crianças que não podiam participar da política. Então, o teatro, eles serviam para isso. Até hoje, né, tia? Tem muitos filmes e peças que são críticas sociais. Exatamente, perfeito, exatamente. Eles tinham muito isso, né, de a tragédia para criticar e a comédia também para criticar principalmente a política, né? Era uma comédia que era assim, ele retratava de uma forma satírica, né? De uma forma como fazem hoje, né? A comédia assim de você imitar o Bolsonaro, imitar o Lula, assim, para você criticar aqueles personagens mesmo. Na época, criticar o exército, criticar os reis, né? Eles tinham muito essa pegada, esse engajamento, né? E outra coisa, mas infelizmente, mesmo que eles tivessem essa crítica, essa consciência crítica, as mulheres também não podiam participar do teatro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando era um personagem feminino, quem fazia era um homem. Né? Então, até no teatro, mesmo com essa crítica social, com essa consciência crítica, ainda assim continuava a mesma coisa da mulher não poder participar. Então é uma racismo naquele tempo estava a mulher fosse incapaz. Pois é, exatamente. E aí ele vai explicar bem direitinho a tragédia e a comédia na página 152, né? E vai dizer justamente que a tragédia ela pegava muito a questão dos deuses, né? Lembra que a Grécia tinha muito essa questão dos deuses, né? Do Olimpo, os Zeus, a Hera, a Afrodite, o Hércules, enfim, esses deuses.
E a comédia pegava muito a questão da política mesmo, da sociedade como um todo, né? Mas criticavam as duas coisas, tanto a religião, os deuses, como a sociedade em si. Até aí, beleza? Aham. Será que existe mesmo esses deuses deles? Sim. Gente, eles acreditavam nisso, né? Eles acreditavam nisso, então, para eles existia. É que nem a gente também acredita nos nossos deuses, é a mesma coisa. É outra coisa que, católico também. é outra coisa que a gente tem que respeitar também, as diversas religiões e os diversos deuses. A gente tem que não precisa acreditar, mas precisa respeitar quem acredita. Tá bom? Porque respeito é bom e todo mundo gosta. Exatamente. Pronto, Lucas. Você acha que não existe? Ok, mas quem acredita que existe é para respeitar. Porque tem várias religiões no Brasil também. A gente tem que respeitar todas elas. Você não precisa ser das religiões, mas você precisa respeitar quem pertence à religião, certo? Se você for da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo, do Cristianismo, o que você for, você tem que ser respeitado, tá bom? E aí eles acreditavam nos deuses de lá. Tá bom. Pronto, eram os deuses de lá. Na página 153 vai falar da questão da identidade grega. Tio, o que é isso? Como eu falei, a Grécia eram várias cidades-estados, inúmeras cidades-estados, né? Esparta e Atenas eram as duas principais. Só que eles, por serem cidades-estados, eles tinham como afinidade ali, eles se reconheciam só pela questão da língua. Porque em Esparta, a sociedade era militar, e em Atenas, a sociedade era dos filósofos, né, daquela coisa mais inteligente. Cada uma tinha a sua característica diferente, né? Tinha a sua característica lá principal, que era diferente umas das outras. Mas eles se pegavam pela língua, né? E por alguns costumes, inclusive pela própria questão do território. Eles estavam no mesmo território ali, dividiam o mesmo território. Então, a identidade grega era essa, né? A questão de eles se reconhecerem, né? Um espartano não é um ateniense, não é de jeito nenhum. Espartano é espartano, ateniense era ateniense. Mas eles eram gregos, de qualquer maneira. Então, eles falavam a mesma língua, eles tinham alguns costumes. Quando tinham guerras que estavam ameaçando ali o território deles, eles se uniam, né, justamente por essa identidade, né? Nós somos gregos, né? Tinha isso aí lá. E também porque eles viam o outro como bárbaros, né? Como diferentes. Então, mesmo que um espartano não fosse um ateniense, o que unia os dois era eles serem gregos, pertencerem ao mesmo território e falarem a mesma língua. Beleza? Sim. Beleza. Sim. Nesse capítulo... Tia, eu não entendi alguma coisa desse capítulo. Alguém aqui não sabe alguma coisa do capítulo? Tia, eu não entendi mais ou menos uma coisa e tal. Tem alguma pergunta? Não. Não? Não. Agora o link. Não. Colocar agora o link para vocês responderem. Respondam com cuidado, para não colocar a escola errada, certo?